Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso livre gratuito de Teologia aqui no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, acione o sininho, se inscreva, porque você estando inscrito no canal, automaticamente estará inscrito também no curso gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática, tá bem? Se você quiser, além de fazer o curso assistindo às aulas, você quiser um material didático, você quiser um material escrito, você solicite pra gente, tá bem? O material em PDF, e-book, tem um custo de R$10. Você envia um Pix pra gente de R$10 e a gente envia o material para você. Se você quiser apostilado, o material apostilado enviado pelos correios, já com o custo do envio, apenas R$40. Por apenas R$40 você terá a sua apostila aí para você guardar para futura pesquisa da matéria, tá bem? Mas se você achar que tá ótimo aí somente as aulas, continue assim, ela é inteiramente gratuita, não precisa gastar nada, tá certo? Vamos tocar o barco. Você compilando 12 matérias, você pode solicitar pra gente o seu certificado, tá bem? Você indica pra gente, olha, já assisti 12 matérias, a gente envia um provão para você, você vai fazer o provão, e se você tirar mínimo 7 do provão, você pode solicitar o seu certificado do curso, totalmente validado, assinado pelo reitor do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, tá bem? E apenas no momento do certificado é que tem um pequeno custo de produção, de validação e de envio pelos correios. Também você pode solicitar para a gente a sua credencial de aluno, uma credencial em PDF, aliás, em PVC. A credencial em PVC é igualzinha a credencial ou um cartão de crédito, tá bem? Você solicite para a gente, ela vai também devidamente assinada pelo reitor do Instituto e validada ou válida em todo o território nacional. Você, além de ter uma credencial de aluno, essa credencial vem a designação teólogo, que vai abrir portas para você auxiliar seu pastor na igreja local, no campo eclesiástico em que você pertence, tá bem? Muito bem, então você pode solicitar para a gente pelo WhatsApp 439-2001-2860. Esse é o WhatsApp que você vai entrar em contato com a gente e nós vamos estar recebendo seu pedido e entrando em contato com você imediatamente para lhe atender, tá certo? Vamos dar prosseguimento, estamos tratando sobre discipulado. Discipulado é a matéria que nós estamos tratando. Vamos falar sobre a origem do pecado, conforme 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A origem do pecado e seus conceitos históricos. O Irineu, um dos pais da igreja, bispo na Ásia Menor, disse que o pecado se originou da transgressão voluntária de Adão e Eva. Orígenes, um dos grandes historiadores da igreja, disse que as almas dos que pecaram voluntariamente em existência prévia e por isso vieram ao mundo em condição pecaminosa. O Agostinho, bispo em Hipona, na África, disse que em Adão somos culpados e imaculados. O pecado é uma realidade inegável, atingiu Adão e Eva e todos os seus descendentes consecutivamente. A existência do pecado tem sido um tormento para a humanidade, tanto os que vivem em grandes cidades
quantos que vivem em pequenos lugares distantes da civilização moderna e até os que vivem em aldeias no interior da África. A própria história das religiões pagãs testificam a universalidade do pecado e reconhecem a necessidade de uma ajuda espiritual, mesmo não sabendo como alcançá-la. Alguns dedicam-se em sacrifícios a deuses pagãos, solicitando a eles essa tão desesperada ajuda. O pecado é um fato. Paulo disse que todos pecaram, conforme Romanos 3:23. Cristo se fez pecado por nós para livrar-nos dessa maldição eterna, conforme Mateus 6:23 Romanos 6:23 e o Romanos 8:1. O pecado reside no coração, onde está o âmago da alma, de onde procede a vida humana. Quando o homem está fora de Cristo, o seu estado é pecaminoso e mortal. O profeta Jeremias disse: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Conforme Jeremias 17:9. O pecado original, a condição pecaminosa como nasce o homem, é chamada teologicamente de pecado original, pois deriva-se de Adão, o tronco da raça humana. Portanto, todos nascem geneticamente em pecado. O salmista Davi teve razão quando disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Se o homem nasce em pecado, automaticamente nasce culpado, necessitando de um salvador e regenerador, conforme Efésios 2:3. O pecado original, pecados atuais são aquelas ações externas que se faz por meio do corpo, incluindo também os maus pensamentos conscientes. O apóstolo João nos ajuda a definir a diferença entre o pecado original e o pecado atual. Ele diz: se dissermos que não temos o pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Depois ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 8 e 9. A palavra pecado no singular, ela indica o pecado original. A palavra pecados no plural indicam os pecados corriqueiros e atuais do dia a dia. Pecados atuais podem ser conscientes ou inconscientes. Trata-se daqueles pecados que nem mesmo percebemos que nós cometemos. O apóstolo Paulo nos deixou uma lista de pecados atuais para nós nos apercebermos e não cairmos na condenação dos pecados. Gálatas 5, 19 a 21. Se a pessoa sabe fazer o bem e não faz, ela peca. A condenação para esse pecado é o mesmo de um pecado de assassinato. O pecado imperdoável, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada, conforme Mateus 12, 31, 32. O pecado de blasfêmia consiste em rejeição consciente e maliciosa à encarnação de Cristo. Ao cometer esse pecado, o homem, de forma consciente e maliciosa, nega que Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Essa negação é um ultraje à pessoa do Espírito Santo. É uma declaração que a Bíblia é uma mentira e que o Espírito Santo é um espírito de engano. Esse pecado é imperdoável porque a pessoa se torna um desafiante de Deus, sem o desejo nenhum de arrependimento. A pessoa, porventura, peca contra o Espírito Santo e se arrepende e volta a possuir comunhão. Pode dormir tranquilo porque essa pessoa, então, não blasfemou. A pessoa que blasfema não dá lugar ao Espírito Santo e muito menos dá lugar ao arrependimento. É possível o crente pecar? Em toda a Escritura encontramos exemplos de pessoas sinceras e tementes a Deus que em algum dia de sua vida pecaram. O apóstolo Paulo escreveu 2 capítulos sobre o assunto, ensinando o conflito entre carne
e espírito, estão lá em Romanos 6 e Romanos 7. O crente está livre do pecado original através do sacrifício de Cristo, porém não está livre do pecado corriqueiro. O apóstolo João escreveu que devemos recorrer ao sacrifício de Cristo se nós pecarmos. Ele disse: nós temos um advogado no céu, é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Duas razões por que o crente peca. Primeiro, porque tem uma natureza pecaminosa. Segundo, sistema mundial sob o domínio do diabo pertence a este mundo. 1 João 2, 15 a 17. O crente que abandona o hábito da oração, consagração e leitura bíblica, ele está propenso a pecar. Consequências do pecado na vida do crente: ele perde a comunhão com Deus, ele perde o galardão com Deus na eternidade, ele fica propenso a uma morte espiritual e também física, ele dá maus exemplos na sociedade e ele destrói totalmente a sua fé. Como o cristão deve tratar com o pecado? O cristão deve reconhecer que o pecado existe, o cristão deve evitar o pecado, o cristão deve detestar o pecado, o cristão deve resistir o pecado, o cristão deve confessar o pecado diante de Deus, o cristão deve deixar o pecado de lado. O cristão deve rejeitar o pecado, pois esse tão de perto nos rodeia. Entretanto, o salário deste pecado é morte, Romanos 6 e 23. Entretanto, se por invigilância o crente pecar, temos um advogado no céu poderoso para perdoar os pecados. O único caminho para ter perdão dos pecados é através do arrependimento e recorrer ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre, gratuito aqui do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Você querendo aí um material didático, entre em contato com a gente. Se você quiser também a sua credencial de aluno, também entre em contato com a gente. Se você quiser quaisquer outros tipos de cursos fora a grade curricular, também você entra em contato com a gente. Para qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bem? Se você quiser solicitar o seu livro mais novo, o livro aqui do Didático Carvalho Publicações, que é o Fé e Comunhão para vencer ou enfrentar, Fé e Comunhão para enfrentar a pandemia, é o mais recente lançamento de autoria do pastor Eliezer Carvalho. Entre em contato pelo WhatsApp do Instituto e peça o seu livro em PDF. Vem aí o livro físico. Logo, logo nós teremos o lançamento do livro físico, tá bem? Você vai entrar sempre em contato com o WhatsApp 439-2001-2860. Entre em contato com a gente e a gente vai estar devolvendo aí a sua mensagem áudio ou texto nesse WhatsApp que é comercial do Instituto Bíblico, tá certo? Até a próxima oportunidade, se Jesus não vier até lá. Shalom Adonai.